Provérbios, capítulo 1, versículo 22 em diante. Eu vou ler aqui nessa versão, é um pouquinho diferente, mas dará para vocês entenderem. Acompanhem, por favor. Por quanto tempo vocês, cuja vida não tem propósito, amarão esta vida impensada? Por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento? Arrependam-se quando eu reprovar. Derramarei sobre vocês meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas. Porque vocês não aceitaram quando chamei, e ninguém prestou atenção quando estendi minha mão, mas em vez disso, negligenciaram meus conselhos e não aceitaram minha repreensão. Eu, por minha vez, rirei de sua aflição e zombarei quando o terror vier sobre vocês. Sim, quando o terror assolá-los como uma tempestade e o desastre abordá-los como um turbilhão, quando a angústia e a aflição atacá-los. Então eles me chamarão, mas não responderei. Irão buscar-me sinceramente, mas não me acharão. Visto que odiaram o conhecimento e não escolheram o temor a Adonai, recusaram meu conselho, desprezaram minha reprovação. Então suportarão as consequências de seus próprios caminhos e serão sobrecarregados por seus próprios planos. A errância impensada irá matá-los, e o excesso de confiança presunçosa dos insensatos os destruirá. Mas aqueles que prestam atenção em mim viverão em segurança, imperturbáveis e sem temer nenhum mal. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos por esta palavra que é viva, eficaz, penetrante. Esta palavra, Senhor, que vem nos ensinar, repreender. Esta palavra, Senhor, que vem nos advertir. Esta palavra que vem trazer um rumo, Senhor, diferente daquele que este mundo tenta apresentar para nós como ideal. Mas a vida ideal, Senhor, verdadeira, genuína, que traz estabilidade, felicidade, está nos preceitos da Tua palavra. E não adianta fugir dela, Senhor, pois a Tua palavra é espírito e vida. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Esses 13 versículos que nós acabamos de ler vai fazer um pouco algumas advertências muito interessantes. Mas eu quero frisar um detalhe importante. Do versículo 10, aliás, a partir do versículo 8 até o versículo 19, nós temos algumas advertências e ensinos promovidos pelos pais aos filhos ou dos mestres para os seus alunos. Porém, a partir do versículo 20, já não é mais o pai que fala, já não é mais o mestre que fala. A partir do versículo 20, a sabedoria, ela é personificada, isto é, a sabedoria, ela fala como se fosse uma pessoa.
Se você prestar atenção, o versículo 20 diz: a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Então observe, nós não temos mais aqui um conselho e um ensino e uma orientação do pai para o filho. Nós temos aqui a própria sabedoria personificada, advertindo, orientando as pessoas. E é interessante observar que esta sabedoria aqui, ela vai chamar a atenção de 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela que não tem propósito na vida. Em algumas versões chama esta pessoa de uma pessoa nércia. O segundo tipo de pessoa que a sabedoria vai advertir, estar aqui no versículo 22, são os escarnecedores. O terceiro tipo de pessoa que a sabedoria vai advertir são os tolos. A partir desse momento, a partir do versículo 23, esta sabedoria personificada vai mostrar quais são as razões desses 3 tipos de pessoas se darem mal na vida e tentarem, em algum momento da vida, quando as coisas dão errada, eles vão buscar desesperadamente o arrependimento, vão buscar a Deus, vão querer se arrepender, mas a sabedoria que está personificada, como se fosse uma pessoa, vai dizer que, infelizmente, a paciência de Deus tem um limite. E vai chegar uma hora em que aquela pessoa, de tanto desprezar as advertências de Deus, chegará um momento que não tem mais solução para ela, não tem mais saída. Vai ser tarde demais. A morte chegou. E com a morte está sepultado ali toda a esperança de qualquer mudança. Então esta sabedoria vai fazer um contraponto entre o escarnecedor, o nércio, o tolo ou o louco, dependendo da versão, e vai mostrar aqui que aqueles que dão ouvido a esta sabedoria, que certamente são os sábios, o final deles é diferente. O que vai acontecer com a vida deles é bem diferente do que vai acontecer com esses 3 tipos de pessoas. Espero que ao analisar esses versículos, nenhum de nós estejamos incluídos entre esses 3 tipos de pessoas. Se bem que não é de se admirar que exista no meio do povo, no meio das igrejas, no meio das famílias, pessoas com essas características. Com certeza nós conhecemos alguém. Com certeza alguém já se deparou com alguém desse tipo. Porém, se existe alguém essa noite aqui me ouvindo e se enquadra nessas características, ainda há uma oportunidade de Deus para que você essa noite se arrependa e não venha sobre si as consequências que o texto descreve sobre esses 3 tipos de pessoas. Então vamos lá. Vamos começar. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Como eu disse, Salomão está aqui dizendo que a sabedoria, ela é personificada. É como se fosse uma pessoa. Quem seria? Quem é o detentor de toda a sabedoria? Em quem reside toda a sabedoria de Deus?
Paulo diz quem é. O nome dele é Jesus. É em Jesus que toda a sabedoria de Deus está presente. Então observe, a partir do versículo 20, não é mais o homem que está aconselhando outro homem. Não. Aqui é como se fossem palavras do próprio Cristo, da própria sabedoria de Deus, que reside em Cristo, tentando nos alertar. Agora, aonde é que esta sabedoria vai falar conosco? Irmãos, a sabedoria de Deus não fala para nós apenas na igreja. A sabedoria de Deus, ela fala em vários lugares. E a Bíblia relata aqui que a sabedoria levanta a sua voz nos lugares públicos. Isto é, são diversos os lugares públicos aonde existam pessoas. Haverá sem dúvida nenhuma uma sabedoria que tenta de alguma forma nos advertir, né? E aí ele diz, esta sabedoria clama nas esquinas das ruas, nas portas da cidade. Esta sabedoria clama nas ruas. Vocês já observaram que se a gente quiser aprender, a gente aprende em vários lugares. A gente aprende até mesmo com os caminhões que passam na nossa frente, quando a gente está dirigindo e tem uma frasezinha, às vezes, interessante para a gente refletir na vida. Você já observou que a gente passando nas ruas, às vezes tem algumas mensagens, algumas placas, que de alguma forma tenta nos ensinar alguma coisa? Você já observou que quando você está nas ruas, na escola, na faculdade, no shopping, seja onde for, nos lugares públicos aonde tem pessoa, haverá alguém dando uma mancada na vida e Deus de alguma forma está dizendo, presta atenção para tu não fazer o mesmo? O ditado popular diz que o costume de casa vai a... Não é interessante isso? Como a pessoa não tem o devido cuidado em casa, ela muitas vezes reproduz isso em lugares públicos. Então não tenha dúvida que a casa é o lugar aonde eu tenho que começar a me trabalhar, me disciplinar, me corrigir algumas falhas. Isso é interessante observar. Aí a Bíblia diz, a sabedoria clama em vários lugares. Ela está falando e nos advertindo em vários lugares. Bem-aventurados são aqueles que prestam atenção nas sinalizações de trânsito, presta atenção no que as pessoas dizem, presta atenção nos acontecimentos das ruas, presta atenção nos noticiários da TV. É a sabedoria, irmãos. É Deus de alguma maneira dizendo, ei, presta atenção. Se tu continuar errando, pisando na bola, pecando, poderá acontecer contigo. Porém, o louco pensa o seguinte, não, aconteceu com o meu colega, aconteceu com a minha vizinha, aconteceu com o meu amigo, mas comigo não acontece não. Pois é. É por este pensamento, por falta de sabedoria, que aquilo que ele pensava que nunca iria acontecer com ele, acaba acontecendo. Então a sabedoria clama em alta voz. A questão é saber, será que estamos ouvindo? Será que estamos entendendo? Quando a sabedoria fala em lugares públicos, quando clama nas ruas, nas praças, em qualquer lugar que formos, Deus estará sempre nos advertindo, sempre nos ensinando. Obviamente que o lugar mais ideal de nós aprendermos de Deus é a igreja. Mas eu pergunto para você que está aqui, quem aqui, quando estava indo para a escola, para o trabalho, ou mesmo do trabalho, na rua, no shopping, em algum lugar, ouviu Deus falando alguma coisa com você? Quem já ouviu?
Olha como a palavra de Deus é fiel. É a sabedoria divina clamando nesse lugar, tentando te advertir, tentando te orientar. Bem-aventurado é aquele que percebe, que entende. Aí a Bíblia diz: e o que é que essa voz, o que é que esta sabedoria, para quem ela fala? Primeiro, ela fala para aquela pessoa que não tem propósito na vida. Olha o versículo de número 22. Por quanto tempo vocês, no plural, cuja vida não tem propósito, amarão esta vida impensada? Infelizmente, irmãos, esse tipo de pessoa que não tem propósito, quando nós não temos propósito, quando nós não temos um sonho definido, uma meta definida na vida, a tendência é a gente fazer besteira. Se você não sabe aonde quer chegar, você não chegará a lugar nenhum e ainda vai tentar atrapalhar muita gente que quer chegar. Existem muitos jovens que não sabem o que quer da vida. Isso é preocupante, hein? Isso é preocupante. Não sabe o que quer da vida. A Bíblia está dizendo: esta pessoa sem propósito precisa prestar muita atenção. Primeiro, ele precisa ter um propósito na vida. A Bíblia diz que Daniel colocou um propósito no seu coração: não se contaminar com os manjares do rei. Querido, uma vida sem propósito, um crente sem propósito, ele vai ser um problema ambulante. Ele é um problema constante. Ele é uma ameaça para si mesmo. Ele é uma ameaça para a sociedade. A vida precisa ter propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito em estar aqui? Qual é o teu propósito em estar estudando? Qual é o teu propósito em se casar? Qual é o teu propósito em servir ao Senhor? Tem que ter propósito. Aí ele diz: esta pessoa sem propósito ama a vida impensada. Isto é, ele faz para depois pensar no que fez. É um perigo quando nós agimos de uma forma impensada. E até existe música que diz: deixa a vida me levar. Isso é pura irresponsabilidade. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós temos que deixar o Senhor nos conduzir. Por quanto tempo? Aqui Deus está estabelecendo o limite. Deus está dizendo: por quanto tempo você acha que você vai agir sem propósito? Por quanto tempo você acha que vai se dar bem, agindo de forma impensada? Por quanto tempo você acha que vai se dar bem? Aqui Deus faz uma interrogação. Segundo tipo de pessoa: por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Irmãos, tem muita gente brincando com coisa séria. Tem muita gente brincando com coisa séria. E tem muito crente brincando de ser crente. Pastor brincando de ser pastor. Tem muita gente brincando com a sua fé, brincando com o sagrado, brincando com as coisas espirituais. Deus está dizendo: por quanto tempo você acha que pode zombar? Mas a Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor, conhecer a palavra, precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos amar o conhecimento. Quem ama o conhecimento e busca sempre aprender, esta pessoa é sábia e certamente tem a possibilidade de errar o mínimo possível na sua vida e nas suas escolhas. Aplaude ao Senhor. Observe que esse versículo 22 fala: por quanto tempo? Deus está dizendo: eu tenho o meu limite de espera. O cara zomba, acha que nada vai acontecer, e Deus fica só
esperando, irmãos. Deus fica só esperando. Lembra que quando Jesus estava lá na cruz, quantos soldados zombaram de Jesus? Quantos zombaram dele? E Jesus lá calado, sofrendo. Caia sobre nós o sangue deste homem. Tá certo? Tu não é o rei dos judeus? Aí colocaram uma coroa de espinho. Aquela coroa ali, irmãos, era para zombar de Jesus. Salvou os outros, salva a ti mesmo. Rapaz. Quer saber se tu é poderoso e agora? Jesus calar. Aproximadamente 40 a 35 anos depois, Deus deu a resposta para os que zombavam. Não ficou naquele lugar pedra sobre pedra. Deus estava dando um tempo para se arrepender. Deus deu um tempo a Nínive, através de Jonas. Dentro de 40 dias essa cidade será destruída. Deus deu um tempo. Para aquele povo que era tão mau e tão cruel, ainda bem que eles se arrependeram a tempo. Mas infelizmente aquela geração dos dias de Jesus, com exceção aqueles que se converteram ao cristianismo, foi uma tristeza. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruído. O templo foi destruído. Muitos foram mortos e destruídos, e os judeus foram dispersos para várias partes do mundo. Isso porque a medida de Deus se encheu. Além deles terem rejeitado a Jesus, ainda zombaram dele. Deus tem uma medida, irmãos. E esse texto está dizendo: por quanto tempo você acha que vai viver uma vida impensada? Por quanto tempo você acha que você vai curtir a sua zombaria? Por quanto tempo você acha que vai continuar desprezando o conhecimento e nada vai acontecer? O versículo 23 diz: arrependa-se. Arrependa-se quando eu reprovar. Isso é só para vocês entenderem que a vida que não tem propósito, o escarnecedor que zomba das coisas de Deus e aquele que despreza, odeia o conhecimento, precisa se arrepender. Precisa ter uma mudança de mentalidade, de atitude. E precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus reprova tais atitudes. É sempre louvável quando temos a sensibilidade de entender quando Deus reprova algo de errado. Esse cristianismo em que Deus é um Deus de amor, esse triunfalismo em que as pessoas acham que podem fazer tudo de qualquer jeito, e haverá sempre um Deus amoroso, que acolhe você de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer forma. Este evangelho é o evangelho da enganação. A Bíblia diz que aquele que ama, o pai que ama, corrige. Derramarei sobre vocês meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas. Observe, irmãos. O homem sem o Espírito de Deus, ele é um homem sem sensibilidade. Ele não tem a capacidade de compreender as palavras de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas aquele que é espiritual entende, porque nós temos a mente de Cristo. O Senhor está dizendo: aquele que é insensato, louco, vive de uma forma impensada, que zomba das coisas de Deus, que não tem prazer em conhecer ao Senhor, ele precisa se arrepender. E na hora em que ele se arrepende e aceita a reprovação de Deus,
Porque tem gente que não aceita ser reprovado, irmãos. Há muitos crentes hoje que você não pode dizer que ele está errado. Ele fica com raiva, ele se desvia, ele diz que vai mudar de igreja. Na verdade, ele já está desviado. Porque na hora em que eu não aceito ser corrigido, de duas uma. Ou eu quero minha perdição, ou então eu já estou perfeito. Eu não aceito ser corrigido. E se eu já estou perfeito, é bom que Jesus me leve lá para a glória. Mas, se eu percebo que nós estamos numa caminhada até chegar à estatura de varão perfeito, nós temos que permitir ser corrigidos, irmãos. Eu tenho que ter sensibilidade para permitir que alguém me corrija. O crescimento está exatamente aqui, mas não havendo arrependimento, não haverá sensibilidade para a correção. E essa sensibilidade para a correção, ela vem quando alguém tem o Espírito de Deus na vida. Quando não tem, ele endurece o coração, ele se revolta com o pai, com a mãe, com o pastor, com a igreja, com a sociedade. Mas quando ele tem o Espírito de Deus, irmãos, ele tem sensibilidade na hora que erra. Ele baixa a cabeça e diz: obrigado, irmão. Obrigado porque você me corrigiu. Obrigado porque você me advertiu. Obrigado porque você foi amigo em mostrar que eu estava errado. A Bíblia manda a gente exortar uns aos outros. A Bíblia manda a gente advertir uns aos outros, corrigir uns aos outros, porque ninguém aqui é perfeito de tal forma que não precisa ser corrigido em alguma área da vida. Se alguém aqui é perfeito, levante a mão e dê glória a Deus. Opa, teve umas mãos que levantaram. Mas quem aqui está buscando crescer e se aperfeiçoar em Cristo, levante a mão. Eu preciso ser corrigido. Eu preciso me corrigir todo dia. Quem precisa ser corrigido todo dia? Então aplauda ao Senhor Jesus por isso. Jamais perca a sensibilidade. Essa sensibilidade de entender o erro, de aceitar a correção. Você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Simples, não é não? É simples, não é não? É simples. Versículo de número 24. Porque vocês não aceitaram quando chamei. Ninguém prestou atenção quando estendi minha mão. Mas em vez disso negligenciaram meus conselhos e não aceitaram minha repreensão. Eu chamei, convidei, isso aqui a Bíblia na linguagem de hoje, mas vocês não me ouviram, nem me deram atenção. E tem os filhos que ainda tapam os ouvidos quando o pai fala. Aí quando se dá mal, aí vem chorar nos braços de papai e de mamãe. Mas na hora que papai e mamãe, na hora que o pastor advertiu, falou, ficou com raiva. E aí o que é que vai acontecer, querido? Olha o versículo de número 25. Mas em vez disso, negligenciaram meus conselhos, não aceitaram minha repreensão. Versículo 26. Eu, por minha vez, rirei de sua aflição e zombarei quando o terror vier sobre vocês. Sim. Olha aí, interessante, né? Assim, quando eu estiver em dificuldade, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Isso é uma versão da linguagem de hoje. Se a sabedoria dizendo, você nos zombou,
você não desprezou o conselho, a orientação, o ensino da palavra, do que o seu pastor, seu mestre, seu pai, o próprio Deus disse da palavra, então pode ficar ciente de que a dificuldade vai vir, né? A dificuldade vai vir, o terror vai vir, a tempestade vai vir, o desastre vai vir. Claro, irmãos. Claro. Né? Vocês já viram algumas pessoas quando o pai diz assim, não faça isso, aí o filho faz, aí ele vem todo triste, choroso, aí o pai diz, bem feito, eu avisei. Diz ou não diz? Diz ou não diz? Pois a sabedoria está dizendo que da mesma forma que você despreza e zomba do conselho, na hora que você se der mal, Deus também vai dizer, eu não disse? Eu não disse? Vai de novo, bichinho. A sabedoria zombando, rindo, daquele que um dia desprezou o seu conselho. Versículo de número 27. Sim, quando o terror assolar como uma tempestade, o desastre abordá-lo como um turbilhão, quando a angústia e a aflição atacá-lo. Claro, irmãos, quando você foge dos princípios da palavra de Deus, vai vir tudo isso. Vai vir um terror, vai vir a tempestade, vai vir um desastre. A gente pode citar vários casos bíblicos. A gente pode citar o caso de Jonas, que foi acometido de uma grande tempestade no alto mar, foi engolido por um grande peixe, só não morreu lá dentro, porque ele se arrependeu a tempo. Fruto de quê? Da desobediência. Olha o livro de Lamentações. Jeremias ali, vendo o seu povo sendo destruído, arruinado, porque desprezaram as advertências dos profetas. Jeremias mandava eles se arrependerem. Eles prendiam Jeremias, diziam que Jeremias era um traidor. Jeremias mandava eles se voltarem para Deus, e eles preferiam os profetas que bajulavam eles. Os profetas que diziam, não, nosso Deus é um Deus de amor, Ele jamais vai destruir esse templo. Aí Jeremias, se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer o juízo. Não, isso não é possível. Porque nós queremos sempre aquela palavra que massageia o nosso ego, né? A gente não quer palavras de correções, de ensino. Nós não queremos. Mas na hora da dor, meu filho, a gente fica tão humilde. Na hora que a gente sofre o prejuízo, na hora que vem o desastre, na hora que vem a morte, aí a gente começa a pensar, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz diferente? Mas é tarde. É tarde. Olha o versículo 28, como é forte. Eles me chamarão, mas não responderei. Irão buscar-me sinceramente, mas não me acharão. Visto que odiaram o conhecimento e não escolheram o temor a Adonai, recusaram o meu conselho e desprezaram a minha reprovação. O profeta Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas tem pessoas que acham, irmãos, que pode fazer e acontecer, nada vai acontecer. Na hora que vier a tempestade, a angústia, a dor, a destruição, o desastre, a aflição,
As pessoas vão clamar, porque essa é a tendência. Ninguém quer ouvir o pastor, ninguém quer ouvir a Deus, ninguém quer ouvir o Pai, até que se dê mal. Só que tem algumas situações que são irreparáveis. Só que tem algumas escolhas que você pode fazer na vida que pode não ter mais volta. Isso é uma palavra séria. Tem algumas coisas que não dá mais para mudar. E o Senhor está dizendo: desperte, alerte, tema ao Senhor, escute a minha voz, porque o Senhor não vai atender essas pessoas, porque elas odiaram o conhecimento, não escolheram o temor de Deus, recusaram o conselho e desprezaram a reprovação de Deus. Isto é, esta pessoa endureceu o seu coração. Vocês lembram de alguém? Faraó. Irmãos, Deus fez várias tentativas com Faraó. Todo mundo acha que Deus foi duro demais. A 10ª praga foi dura demais. Foi não, irmãos. Deus já tinha feito 9 tentativas. E Faraó ficou brincando. Não, vocês vão. Não, vocês vão, mas fica o gado. Não, vocês vão, mas deixa as crianças. Ele ficou empurrando com a barriga, pensando que Deus era menino. Vieram 9 pragas. E todas elas, ele, ao invés de ficar mais sensível, ele foi se endurecendo. Aí Deus disse: essa, eu quebro ele todinho. Foi quando veio a morte dos primogênitos. Deus não é injusto. Deus apenas tem o seu limite de misericórdia. Deus não é injusto. Ele dá várias oportunidades para que o homem se arrependa. Deus nunca destruiu nenhuma nação, nenhum povo, ninguém, sem que primeiro advertisse, sem que primeiro alertasse, sem que primeiro chamasse ao arrependimento. Infelizmente, algumas pessoas só querem buscar a Deus quando estão no pior. Porém, há situações que nada se pode fazer. Nada se pode fazer. Jeremias chorou quando viu o templo sendo destruído, o povo sendo morto. Ele chorou, orou, clamou, misericórdia. Mas tinha que ser daquela forma. Tinha que ser daquela forma. 70 anos cativos, Senhor, é muito tempo. Deus disse: é necessário. Somente 70 anos depois, o povo aprendeu que deveria amar, reverenciar e adorar um único Deus. Precisou sofrer 70 anos. 70 anos. Eles então suportarão as consequências de seus próprios caminhos e serão sobrecarregados pelos seus próprios planos. A errância impensada irá matá-los. O que é que esse versículo está dizendo? Irmãos, a maioria das coisas ruins que vêm sobre as pessoas são frutos, são colheitas das suas escolhas erradas. Não coloca a culpa em Deus. Não coloca a culpa em Deus. Aqui não é Deus que está sendo mal. É o cumprimento da palavra que diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colherá. Irmãos, a gente fazendo as coisas certas,
A gente passa por luta, irmão. A gente vigiando, orando, se policiando. A gente sofre, irmãos. Agora você imagina um sujeito fazendo as coisas erradas. Mentindo, trapaceando, fingindo. Adulterando. Fazendo tantas outras coisas. Como é que você quer que não venha consequência? Vem, irmãos. Vem. Mas a maioria dos jovens estão morrendo de graça. Por quê, irmãos? Porque rejeitam a sabedoria. Ao ser aconselhado, eles acham que igreja é besteira, pastor é besteira, o pai é besta, a mãe é quadrada. Só eles que sabem. E eu estou muito bem. Olha o termo aí, ó. Está satisfeito consigo mesmo. Não, estou muito bem desse jeito. Você está bem assim? Fazendo as coisas erradas, você está bem? Estou bem demais. Maravilha! Quando pensa que não, pá! Morreu! Mataram! O que foi? Para o que foi. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Simples, só isso. Rejeita o conselho. Né? Rejeita o conselho. Mas, para a gente terminar diferente, né? Ainda bem que tem o versículo 33. O que é que diz o versículo 33? Mas quem me ouvir, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se me ouvirdes, viverás, a Bíblia diz. Ouvir no sentido de obedecer, meu filho. Ouvir no sentido de obedecer. Mas quem me ouvir terá segurança. Não é segurança do Estado, é segurança em Deus. Seguro de que está fazendo a coisa certa. Não é seguro porque a gente vai andar com 4 guarda-costas, não. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Quem dá a tua segurança não é uma cerca elétrica, não é um pitbull, não é seguranças armadas. Quem te dá segurança é o Senhor. Quando você anda na presença dEle e faz a vontade dEle, você estará seguro.